Eu gosto de trazer aqui para o Papo no Jardim pessoas que me inspiram. Um dia, numa live, eu dei de cara com a Juliana Arroio falando de autoescuta, de comunicação não violenta. Isso mexeu comigo de um jeito, porque eu percebi que eu estava um pouco equivocada com a maneira com que eu me posicionava em relação ao conflito, opiniões divergentes, enfim. O que a gente vai conversar aqui hoje me inspira e tenho certeza que vai te ajudar muito na maneira com que você vai se relacionar com o outro e com você mesmo. A Juliana, ela é ativista da autoescuta, pesquisadora da comunicação das relações do corpo. A Juliana já foi professora de jazz, jornalista ambiental e hoje ela conduz grupos de prática de comunicação não violenta. Ei, Juliana, que alegria ter você aqui hoje. Oi, Ana. Oi, pessoal. Vamos começar com a sua apresentação? Conta um pouquinho sobre você e a sua história. Eu sou muito curiosa, eu gosto de entender os porquês, eu gosto de aprender, eu sou muito aprendiz. Eu vivo cada hora querendo mergulhar em mais alguma coisa, entender a nova perspectiva que aquilo me traz, ampliar a minha percepção de mundo. E eu sou muito expansiva também, muito expressiva, né? Eu amo me expressar. E desde muito nova, né? Desde a barriga da minha mãe é professora de dança e fiz jazz, balé a vida inteira, fui professora, fiz jornalismo, né? Movida por essa curiosidade, por essa necessidade de expressão. Eu sou uma pesquisadora da comunicação, sou uma pesquisadora do corpo, sou uma pesquisadora das relações. Essa curiosidade e essa vontade de conhecer e de me expressar me guiou no meu caminho pela ecologia profunda, quando eu fui jornalista ambiental, nos meus 8 anos de mercado corporativo, né, como assessora de comunicação e gerenciamento de crise de grandes marcas, de grandes empresas. E eu sempre dizia antes que eu tinha muita vontade de aprender, muita necessidade de aprender. E eu entendi com a comunicação não violenta que era mais profundo, que é sobre escuta, né? Eu amo escutar. Essa necessidade é que me move, né, em tudo que eu faço. E hoje eu tenho a honra de conduzir grupos de prática de comunicação não violenta, que eu amo. E também tenho me divertido nessa investigação sobre a autoescuta e apoiado algumas pessoas com alguns atendimentos ou, enfim, com trocas sobre para desenvolver, né, o que é essa autoescuta, como refinar a percepção de todo esse universo interno aqui que a gente tem, como refinar a percepção do corpo, de como a gente se move no mundo. Tem sido bem gostoso e bebo de todas essas fontes que eu falei por trás, né, dessa curiosidade do que está acontecendo e em busca de uma vida mais autônoma, mais prazerosa, mais viva, né? É isso. A gente vive num momento de polarização, de indignação, e onde o diálogo seria fundamental. Só que a gente vê duas situações, né? Uma que é das pessoas fugindo do conflito ou partindo para a briga mesmo, armado até os dentes. E eu queria saber como é que a comunicação não violenta pode ajudar na nossa capacidade de diálogo. Me parece importante partir do princípio de que conflito não é ruim. O conflito, na verdade, é um pedido para alinhamento em qualquer relação, seja numa relação 1 a 1, individual, uma relação comunitária ou numa relação sistêmica, né? Uma parte da população que não está satisfeito com o acordo social, cultural, político, econômico que está rolando e que traz essa insatisfação, esse aviso de que as necessidades não estão sendo atendidas. Numa relação 1 a 1 também. O conflito ele chega para tentar alinhar essas necessidades, para dar voz a isso que está tão desalinhado. O conflito ele pode ser muito desconfortável, porque a gente vive uma cultura de negação, de tentar manter uma pretensa harmonia, né? Uma falsa harmonia, tentar sustentar as coisas, abafar qualquer desalinhamento
com medo disso desarmonizar as relações, o grupo, a equipe, quando na verdade a harmonia não está sendo real. E a CNV ele traz a perspectiva de que é possível entrar nesse conflito, ainda que discordando do outro, porque a gente não precisa ter que concordar para sair bem de conflito, né? Mas ainda que eu discorde do outro, eu tô ouvindo. A escuta é esse elemento chave, fundamental, né? Então eu valido o sentimento do outro, a existência do outro, a opinião contrária do outro. É sobre respeitar as múltiplas formas de existência e de experiência aqui no mundo, né? Senão a gente vira uma batalha de monólogos, né? Isso é o mais comum. Eu já entro num encontro, né, num diálogo, num conflito com uma opinião formada, eu tenho os meus argumentos, o meu ponto de vista, e eu até tô ali fingindo que eu tô te ouvindo, esperando você terminar de falar, já na minha cabeça elaborando quais são todos os argumentos que eu vou usar para destruir toda aquela ideia que você tá trazendo, porque você tá errada. E eu quero te mostrar que eu tô certa. Não tem encontro, né? O conflito, ele traz o novo também. Tenho as minhas ideias, as minhas percepções de mundo, a minha perspectiva de por onde eu tô enxergando e você tem a sua. E talvez elas sejam muito diferentes. Talvez elas sejam conflitantes. E o conflito nada mais é do que juntar essas dois lugares, essas duas perspectivas de vida e botar na mesa, e quem sabe a gente sai com algo novo em comum. E não necessariamente eu preciso concordar com você, mas se eu tô de verdade aberta para ouvir, talvez eu pegue algo de não tinha pensado por aí, eu não tinha visibilizado isso, eu não estava vendo, eu estava ignorando que também existe essa possibilidade, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre os grupos de prática de comunicação não violenta que você conduz. Como é que funciona? Eu sou muito apaixonada pelos grupos de prática, não só pelos que eu conduzo, mas as minhas experiências que eu tive quando eu mergulhei na comunicação não violenta anos atrás, fazendo grupos de prática semanais durante anos, foi uma revolução na minha vida, né? Nos grupos a gente pratica justamente isso que eu estava falando agora, né? Como se dão os conflitos, como é esse lugar da escuta mesmo, quais são os desafios que isso envolve, né? Porque nós temos muitas bagagens, a gente carrega muitas bagagens, a gente se comunica a partir de culpa, medo, vergonha, a gente bloqueia a nossa expressão autêntica, né? Como é fazer escolhas, se ouvir, entender quais são as necessidades que estão mais importantes para mim agora, que estão me guiando, o que é inegociável, o que é negociável, como que isso me afeta, aonde isso bate em mim, entrar em contato com os meus sentimentos e visibilizar as estruturas de poder que acontecem o tempo todo nas relações, visibilizar a violência estrutural. É uma pesquisa muito rica. Os grupos de prática é onde a gente de fato pratica toda essa teoria, né, que a gente traz. Existem várias formas de fazer grupo de prática. A forma que eu atualmente conduzo é trazendo, né, elementos, trazendo esses conceitos e trazendo esses questionamentos da comunicação não violenta para o grupo, e a gente vai partilhando e fazendo alguns exercícios. Me interessa muito temas que possam ajudar as mulheres especificamente na busca de uma autoestima, uma conquista da autoestima, né, de empoderamento. E eu queria saber se a autoescuta pode ajudar com esse processo. E queria que você aproveitasse e fizesse uma ligação com o termo Swaraj, que você usou numa das suas postagens e que eu adorei. Swaraj é esse conceito em sânscrito que, traduzido para o português, quer dizer algo como governo de mim mesma. Entender quais são as minhas necessidades que estão por trás, quais são os conflitos internos, como gerenciar isso,
ter habilidade, capacidade de entender o que está acontecendo dentro do meu universo e me governar, né? Ser dona de mim mesma. E eu acredito que a autoescuta é a grande chave disso, né? Ela é, para mim, o elemento de inteligência, conexão e saúde de qualquer relação. Qualquer relação que a gente entre. E isso começa com relação comigo mesma. Refinar essa escuta, essa habilidade de entender como que eu tô me sentindo, como eu me movo, de ter meu corpo como meu aliado, de entender que eu sou a natureza, que eu sou cíclica, que eu não preciso me submeter a um padrão linear, industrial, de produção, que eu não sou um produto, que eu não sou uma indústria, que eu não sou máquina. Eu sou bicho, eu sou natureza. E talvez cumprir uma meta me traga alegria, me traga prazer e tá maravilhoso. Então eu me engajo pra seguir nesse caminho. Mas se tiver me destituindo de vida, se tiver silenciando meu corpo, se tiver provocando vergonha, se tiver provocando medo, se tiver alimentando eu me sentir mal, eu ter dor, eu achar que é normal me medicar, viver à base de remédio, ou ter que podar quem eu sou, ter que tirar um pedaço de mim, uma parte de mim para poder caber em algum lugar, isso não é natural. E esse conceito de Swaraj, de ser governante de mim mesma, de me empoderar para entender, peraí, quais são os meus desejos? Quais são as minhas necessidades? O que me guia aqui? O quanto eu me banco na vida, não financeiramente falando, mas o quanto eu banco, eu sou capaz, eu sou madura, eu tô alinhada comigo mesma para bancar as minhas escolhas, né? Para me governar. É claro que eu sou influenciada, muito influenciada pela minha cultura, a minha visão de mundo é limitada pelo que eu aprendi, pelo que me contaram, pelo que disseram e pelo que eu tô descobrindo agora. Eu tenho a consciência de que minha percepção de mundo é sempre limitada. E a partir dessa consciência, eu posso escolher do que eu conheço agora, de como tá a minha vida agora. Eu posso como dar um zoom out assim e começar a pensar, faz sentido? Esses caminhos, essas escolhas todas que eu tô fazendo, faz sentido? O que eu preciso nutrir mais? O que eu preciso nutrir menos? Como tá a minha relação com o meu corpo? O que meu corpo me diz? Aonde tá doendo? Por que tá doendo? O que isso diz sobre a minha vida agora? Como que eu posso me ouvir? Então, esse conceito do Swaraj, né, do me autogovernar, tá intimamente ligado à autoescuta. E o que eu mais tenho amado fazer hoje é me engajar nessa pesquisa, que é uma pesquisa desafiadora, é um processo de desdoma, né? De me desdomar desse paradigma de dominação e submissão que nos opera ainda. São muitas camadas, são múltiplas camadas, né? Cada vez mais que eu olho para esses sistemas, mais eu descubro e mais eu vou entendendo se faz sentido para mim manter ou se não faz sentido para mim manter, né? Agora conta pra gente qual tem sido o seu maior desafio nesse momento. Acho que hoje um desafio que eu tenho trabalhado tem sido a coerência. Como lidar com essa sociedade violenta, com toda a violência estrutural, ou seja, que segura na sociedade, a violência está na base do desrespeito aos nossos ciclos, o racismo, o machismo, a disputa, o castigo, o errado, a guerra. E eu sou forjada nessa sociedade. Mas eu já tenho consciência e já acesso, já estudo há algum tempo caminhos para não violência, caminhos para a desconstrução desse paradigma da dominação, do silenciamento do corpo, do silenciamento do outro, de ficar barganhando. Se você fizer isso, então eu te dou aquilo em troca. E no próprio trabalho, né? Então vou
me matar de trabalhar porque em troca eu vou ganhar um resultado X. Eu já sei muita coisa que às vezes é difícil colocar em prática. E eu escuto muito meu corpo. O caminho da escuta é o que mais me apoia nisso. Mas ainda assim a coerência eu sinto que é um grande desafio. Como conseguir ter prazer, respeitar meu ciclo, me divertir ao longo do processo do meu trabalho. E é muito bom, dá pra fazer. E hoje eu já sinto que eu faço bastante isso. E que é um aprendizado, é um caminho. Tô chamando cada vez mais essa energia da criação potente, sabe? Do útero, assim, de dentro. Uma força de criação que não me exaure, que não me leva pra fazer mais, porque tem algo em troca, porque eu tenho que agradar alguém, porque eu tenho que chegar em alguma meta. Fazer pelo prazer de estar movimentando aquilo no mundo. E falando isso do alto de muitos privilégios, que é um outro grande desafio. Como lidar com isso numa sociedade tão oprimida? Como lidar com isso numa sociedade em que eu tô agora aqui no meu desafio individual de trazer mais verdade, espontaneidade, prazer, leveza para os meus trabalhos e para minha vida, sendo que tem gente que tá passando fome, que não tem nem o que comer, que tá tendo que trabalhar no meio de uma pandemia forçada. Então são muitas camadas, né? Como conseguir lidar com tudo isso? Porque isso me afeta. Isso me afeta e me afeta de uma forma muito diferente, né? De quem tá vivendo real isso na pele. Então, esse estudo, essa pesquisa de olhar em volta, de olhar para o outro, de me reconhecer no outro e de como não afundar nessa dor, de como não me submeter a esse padrão que é o esperado socialmente e recobrar a minha autonomia e recobrar escolha. Como que eu posso não sustentar essas violências no meu cotidiano, no meu dia a dia? Não usar despertador para acordar, não ter que fazer trabalhos, já que eu posso, já que eu tenho hoje esse privilégio. Como eu posso ser coerente com esse caminho de não me submeter e de não me violentar. Esse é um super desafio. De autoescuta para autocuidado. O que você tem feito para se manter bem? Dá uma dica pra gente. Eu tenho feito muitas coisas, na verdade. Como eu disse, eu tenho nutrido, né? Tenho tentado trazer cada vez mais para o meu cotidiano, para tudo que eu faço. Quando eu tô cozinhando, quando eu acordo, quando eu tô trabalhando, quando eu tô escrevendo, quando eu tô fazendo um projeto, trazer leveza, me lembrar de por que eu tô fazendo, da onde vem, o que eu tô nutrindo enquanto eu tô fazendo isso. Isso tem me apoiado bastante, eu tenho percebido que desde que eu comecei intencionalmente a fazer essa pergunta, eu tenho estado mais divertida, mais leve, tenho dançado mais. Dançar é algo que me faz muito bem, então de manhã especialmente, né, mas ao longo do dia botar uma playlist, dançar um pouco. Aqui em casa às vezes a gente bota um forrozinho pra tocar, ou eu tenho umas playlists que eu amo, que eu mesmo faço e deixo lá no meu Spotify e boto ela ao longo do dia. Isso me faz muito bem, mover meu corpo, me alongar. Eu gosto muito de me alongar de manhã, eu gosto de acordar o meu corpo, né? De acordar meu corpo, de saudar a vida. E talvez uma grande dica preciosa que eu tenho dado para muitas pessoas, especialmente na quarentena, é que eu tenho amanhã só para mim. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o horário que eu quero, né, que eu escolho. Eu tenho flexibilidade, eu tenho autonomia, né? Não é nem flexibilidade, eu tenho autonomia nos meus horários.
E eu decidi, eu escolhi que amanhã é só pra mim. Isso faz toda a diferença, mesmo. O celular, ele vai no modo avião do dia anterior à noite, antes de eu dormir. Acaba o celular, então não tem mais essa de ir dormir com o celular e acordar e já olhar o celular, o WhatsApp, o Instagram. Eu só tiro ele do modo avião depois que eu cuido de mim, que eu acordo, que eu faço minhas práticas corporais, que eu danço, que eu cuido das plantas, do meu companheiro. E a hora que eu decidi que é o momento de eu começar a trabalhar ou que eu quero ativamente mandar uma mensagem para alguém ou postar alguma coisa, aí eu tiro o celular do modo avião. Isso me faz muito bem, assim. Meu celular, inclusive, ele dorme fora do quarto e faz toda a diferença. Ju, não tenho palavras para agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer participar dessa entrevista. Esse processo, né, de receber as perguntas e sustentar elas em mim, questionar, entender como que eu vou responder, é um super processo de investigação. Eu amo entrevistas e me apoia muito nesse meu processo de autonomia, de autoinvestigação. Foi muito bom responder essas perguntas aqui. E para quem estiver assistindo e tiver mais curiosidade, mais vontade de entender um pouquinho mais sobre esses processos que eu comentei, ou curiosidade sobre comunicação não violenta, sobre autoescuta, podem me seguir no Instagram, @juroio. E se quiserem mandar mensagem, direct, eu adoro trocar percepções sobre esses temas todos. Grande beijo, foi um prazer enorme. Gente, a Ju, além de ser esse amor de pessoa, ela realmente é muito disponível. Então, se você curtiu o papo de hoje, vai lá, segue ela. Se precisar mandar mensagem, ela responde mesmo. E se aprofundar nesses assuntos, comunicação não violenta, autoescuta, é muito importante. Minimamente, vai melhorar a sua relação com você mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Muito obrigada para você que assistiu a gente até agora e até o próximo Papo no Jardim.